O que levou Ruth a desejar ir para uma terra estranha, sozinha, sem marido e sem parente, confiando apenas na sogra? Queridos, todo mundo sabe que naquela época a lei ela era transferida de forma oral. Os pais ensinavam para os filhos o que eles tinham recebido dos seus pais. Então, toda a orientação, desde quando começou o mundo, os pais ensinavam como foi que eles se tornaram escravos do Egito, como foi que eles saíram de lá, como foi a peregrinação. Então, esse estudo era adquirido dentro de casa. E, com certeza, Noemi e Ofra ouviu muitas vezes Noemi falando sobre isso, até porque ela conversava com os filhos, que era um costume da época. E eu penso que mesmo depois da morte dos seus 2 filhos, ela continuou a compartilhar a história do seu povo, a história do seu Deus acima de tudo, porque lá em Moabe havia muitos ídolos, havia muitos deuses, e ela falava muito do seu Deus. E isso intrigava, porque uma vez que eu fui criada numa família onde falavam de vários deuses, de repente eu sou introduzida numa outra família que fala de um único Deus, o Deus que ela diz ser verdadeiro. Havia uma confusão na mente. Por isso que quando ela traz as moças para perto e diz, voltem para suas casas, Ruth decidiu, não, eu não vou não. Eu penso que o que levou Ruth a tomar essa decisão de seguir Noemi foi porque ela se convenceu de que o Deus de Noemi era muito melhor do que o seu. O Deus de Noemi tinha muito mais poder do que tudo aquilo que ela tinha ouvido acerca dos seus deuses lá na casa do seu pai, da forma como ela foi criada. E mesmo o tempo de convivência em que ela ouvia a sua sogra, ao mesmo tempo ela via o testemunho dentro de casa. Queridos, isso é muito importante. Falar da Bíblia é uma história, mas viver a Bíblia é outra conversa. Você ter como regra de prática no seu dia a dia, como você lida com pessoas, como você lida com seus problemas, como você lida com a sua dor, como você lida com as suas dificuldades, como você lida com Deus. Isso é observado pelos filhos, por quem te rodeia e por lugar por onde você frequenta, o teu ecossistema, o teu lugar social, o teu ambiente por onde você está. Então veja que esse momento em que Ruth conviveu tão próximo da sua sogra, dentro da mesma casa, comendo, jantando e dormindo, tudo ali no mesmo ambiente, fortaleceu a sua fé. Por isso que quando ela chamou, dizendo que ia embora, isso para ela não teve nenhuma importância. A decisão de Ruth foi muito taxativa, porque naquela hora ela não teve dúvida que ela deveria fazer. O estado de pobreza não entrou no jogo. O luto não teve problema nenhum. Nada disso pesou na decisão dessa mulher, mesmo a incerteza do amanhã. O que eu vou fazer nessa nação que eu não conheço ninguém? Eu não sei nem falar a língua deles. Como que eu vou conviver ali? Isso não pesou na decisão de Ruth de nenhuma forma. É importantíssimo entender isso, irmãos, porque o testemunho de Noemi trouxe certeza para Ruth. Eu vou ficar bem lá. Eu vou me dar bem lá. Eu vou conhecer coisas novas lá. Eu não vou viver na penúria daqui, porque ali já não tinha mais nada para dar. E essa época já era uma época de colheita em Belém de Judá. E eles já iam chegar num período muito bom de colheita naquele lugar. Então veja que Ruth, ela faz essa declaração para sua sogra no momento de decisão. Diga decisão. O que pesa em você na hora de uma decisão? O que pesou na decisão de Ruth foi avaliar todas essas coisas. Eu não estou colocando numa balança, Ruth, não estou colocando numa balança a pobreza, a escassez, eu não dominar a língua, os meus deuses, a nação estrangeira,
mas eu estou colocando aqui algo que está pesando muito para eu decidir. O Deus de Noemi e o testemunho dela. Veja que isso valeu para ela muito mais do que a incerteza do seu amanhã. As nossas decisões, irmãos, antes de serem tomadas, nós precisamos levar a Deus para ver o que Deus está direcionando as nossas vidas.